Pessoal, um sistema pode estar em equilíbrio e de repente acontecer o quê? Algum fator vai fazer com que esse equilíbrio deixe de existir, ou seja, ocorre um desequilíbrio, né? Daí, Le Chatelier falou no seu princípio o seguinte: se o sistema em equilíbrio for perturbado, o equilíbrio vai deslocar para o sentido da perturbação. Eu falo o seguinte: a reação ou sofreu um desequilíbrio, ela vai fazer de tudo para quê? Para voltar ao equilíbrio. Não vai ser como era antes, mas vai voltar a um equilíbrio. Pessoal, eu tenho aqui uma reação química, ó. A mais B está em equilíbrio com C mais D. E é uma equação, uma reação, vamos falar que ela é, olha lá, ela é endotérmica. Tudo bem? Ó, positiva endotérmica, negativa é exotérmica, não é isso? Lembra disso? Absorve calor, libera calor. Se ela é endotérmica, a reação direta acompanha ela. E a reação inversa já é ao contrário, então. Então, ó, se aqui está endo, a reação direta acompanha ela, tá bom? Ó, tá? Direta acompanha ela. Professor, e se aqui fosse exotérmico? A reação direta seria exotérmica, tá? Então, sempre essa aqui, ó, a reação direta vai acompanhar o valor da entalpia aqui, da energia, se está absorvendo ou liberando calor, tá? Aqui fala o seguinte, ó, se eu alterar a temperatura, né, no caso, ó, diminuir a temperatura, vai deslocar para o lado exotérmico, tá? Então, se nessa situação aqui, ó, se eu alterar, se eu diminuir a temperatura, o que vai acontecer? A reação, deixa eu mudar de cor aqui, peraí, ó, fazer em azul. Se eu diminuir a temperatura, a reação vai para o lado exotérmico. Nesse exemplo que eu dei, ó, ela vai para o lado do reagente. Ó, ela vai deslocar, ó, deslocamento químico, tá? Ela vai para o lado dos reagentes. Por quê? Porque ela diminuiu, ela vai para o lado exotérmico, que para mim vai ser esse lado aqui, ó, da inversa. Aí se eu aumentar a temperatura, ela vai para o lado endotérmico, que no caso meu, desse exemplo, é o lado do produto. Então, ó, ela já seria para onde? Ela iria para lá. Ah, professor, vou guardar assim? Uma vai para o reagente, outra para o produto? Não, vai depender da reação, do valor. Deixa eu pegar aqui o marca-texto, aqui. Vai depender muito daqui, ó, gente, ó. Isso, tá? Ó, com isso aqui, ó. Tá? Se é endo, a direta vai ser endo. Se é exo, a direta vai ser exo, tá bom? Daí a dança da seta para lá e para cá, dependendo da situação. Pessoal, depois da temperatura, a gente pode mexer na pressão. Na pressão é o seguinte, ó, eu tenho aqui, lembrando que pressão só vai envolver os gases, né? Ó, 2A mais B vai formar C mais D. Tudo gasoso. Se eu aumentar a pressão, vai para o sentido do menor volume. Se eu diminuir a pressão, vai para o sentido do maior volume. Olha só, é inversamente, ó. Aumentou, vai para o lado menor. Diminuiu, vai para o lado maior. Mas como assim volume? A equação tem que estar balanceada. O que eu faço? Eu somo, ó, 2 mais 1, 3 volume. Aqui, 1 mais 1, 2 volume. Então, se eu aumentei, vai para o lado do produto, ó, né? No caso do meu exemplo aqui. Se eu aumentei, ó, vai para o lado do menor volume, que é o produto. Se eu diminuir, vai para o lado do maior volume, que é o reagente aqui, ó, tá? Então, guarda assim, pressão. Pressão aumentou, lado do volume menor. Pressão diminuiu, lado do volume maior. Como que eu acho o volume? Pelo balanceamento aqui, ó. Tá? Eu pego os coeficientes e somo. Somo os estados gasosos, tá? Somente gasosos. Bem, a concentração, eu vou deslocar, vou mexer aqui, vai acontecer, vou alterar a concentração. Pessoal, A mais B forma C mais D. Se eu aumento a concentração, ele vai deslocar para o lado oposto. Gente, se eu aumento aqui o reagente, aumentei o reagente, concorda que mais produto eu vou formar? Sim, ué. Até trabalhamos com fatores que interferem na reação, fala isso, né? Então, ó, a velocidade, lá no caso, mexe na velocidade, mas vai produzir mais, até acabar no caso, né? Ó, se eu aumentei um lado, ela vai deslocar para o lado oposto.
Agora, se eu diminuir, que eu estou diminuindo aqui, estou diminuindo esse aqui, o que vai acontecer? Ele vai deslocar para o lado dele para repor ele. Então, se está diminuindo A, a reação vai fazer de tudo para repor essa perda. Então, vai deslocar para o lado onde diminuiu. Olha só, isso aqui é o deslocamento, né, de equilíbrio, tá? É interessante decorar, guardar, tá? Aumentou a temperatura, aumentou a pressão, concentração, né? Aumentou e diminuiu, óbvio, né? E vamos depois fazer exercício disso, tá ok? Fique com Deus.